exaltado sobre o trono és esperança, vida eterna em ti. Só tens está contigo, dá sentido ao meu viver. Em tua presença não há mais o que temer. Hosana, Hosana, tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Hosana, Hosana, tu és bem-vindo entre nós te convidamos, contemplamos tua glória, és nosso Deus, restaurado por tua graça serei, com teu poder ansiamos dividir o teu amor, para que todos venham ver no Salvador, Salvador. Tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Tu és bem-vindo entre nós te convidamos, Jesus. Hosana, bom dia. Graças a Deus nós estamos aqui. Graças a Deus nós estamos aqui. Poderíamos ter escolhido outros lugares a estar. Poderíamos ter sido forçados a estarmos em outros lugares. Por questões de enfermidade, por questões de trabalho. Minha esposa está trabalhando agora. Ela queria estar aqui. Está trabalhando, está lá, dando o seu serviço social, atendendo as pessoas, e outros da nossa igreja também. Então, muitos gostariam de estar aqui, mas não estão. Mas nós estamos. Ainda tem mais um motivo. Nós fomos escolhidos para estar aqui, vocês sabiam disso? Deus preparou esse momento para nós. Ele sabe que nós precisamos estar juntos.
para que nós testemunhemos. A música que nós acabamos de cantar diz justamente isso. Hosana é uma saudação. Lembra quando Jesus entrou no jumentinho em Jerusalém? Eles cantavam isso. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. É isso que nós estamos fazendo aqui neste início de ano. E que seja mais do que um símbolo na nossa vida. Seja uma atitude na nossa vida. Amém? Seja uma atitude na nossa vida para esse ano, onde nós estamos nos propondo a conhecer mais de Deus. O nosso lema desse trimestre é experiência, uma nova experiência com Deus. E se você acha esse tema estranho, não acha não. Porque a experiência com Deus é nova a cada dia, ela se renova a cada manhã. Ela se renova, porque o amor de Deus não se esgota. E quando a gente pensa que Ele está cansado de nós, Ele não está. Ele renova o seu amor, o seu compromisso por nós. Então é muito bom estar aqui. Então, se você acha que é muito bom estar aqui, diga isso para o seu irmão ao seu lado e dê um bom dia a ele, deseje um bom culto e já fique em pé para nós cantarmos juntos louvores a Deus. Testemunharmos do seu nome, cantarmos da sua glória, espalharmos a sua glória através das nossas vidas. A música que nós acabamos de cantar tem uma frase que diz assim: ansiamos dividir o teu amor, para que todos venham crer no Salvador. Que esse seja o desejo do seu coração, essa ânsia de viver o amor de Jesus. Tem uma pergunta que nós vamos fazer e vamos responder através do texto bíblico, que está no Salmo 24. É um texto muito conhecido, e que fala justamente de quem é o Deus que nós adoramos. Ele faz uma pergunta: quem é esse Rei da Glória? E nós vamos responder nesse texto. Eu vou começar e a gente vai fazer uma leitura bíblica alternada. Olha como é que é. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, eternas, para que entre o Rei da Glória, para que o Rei da Glória entre. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Vamos repetir quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Eu vejo a glória aqui, eu vejo a glória hoje aqui, eu vejo a glória aqui. Eu vejo a glória aqui, eu vejo a glória hoje aqui, eu vejo a glória aqui. Eu vejo a glória do Senhor, Ele é o Rei da Glória. A sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse lugar.
glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e agradecer. Vou louvando seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e agradecer. Vou louvando seu nome, porque eu sinto. Vou louvando seu nome, porque eu sinto. Vou louvando seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém, aleluia, glória a Deus. Do coro. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Como é o nosso Deus? É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Mas é Abba, Pai. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A gente vai cantar sobre o amor de Deus. Ele que é profundo, Ele que é furioso, que nos abraça. Nada nos separará dos braços do teu grande amor. Se longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, ondas de graça se derramando.
que nós cantamos que diz que grande amor, excelso amor que Cristo nos mostrou. E o coro diz, que maravilha de amor. Que maravilha de amor que Deus demonstrou em Jesus Cristo. O amor de Jesus não tem limites, por isso que essa música descreve com muita clareza isso. Ele é profundo, ele é imenso, ele é furioso, mas ele nos abraça. Parece ideias antagônicas, mas é assim mesmo o amor de Deus. Ele é impensável, não dá para a gente delimitar. E ele atinge cada coração aqui, ele dá vida aos nossos corações. Que grande amor é o amor de Deus, que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Assim que termina o hino, que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Vamos orar agradecendo pelo amor de Deus e porque Ele quer ter um relacionamento conosco. Pai eterno, muito obrigado, porque o relacionamento, a experiência com o Senhor, começou com o Senhor. O Senhor olhou para nós, viu que nós estávamos perdidos e nos amou. A partir daí, começa o plano de resgate. O Criador se transformando em Salvador. O Criador trazendo para si de volta a criatura rebelde. Ó Senhor, nos perdoa. Nos perdoa a falta de organização no nosso dia, que às vezes nem temos um tempo contigo. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque nós temos a ânsia, como o salmista diz que tem sede de ti, nós também temos. Mas às vezes nós preferimos ficar com sede. Nos perdoa-nos a rebeldia. Nós não queremos ser rebeldes, nós só somos desorganizados. Que saibamos organizar as nossas prioridades. E a nossa prioridade és tu, Senhor. O Senhor é a nossa prioridade. Se ainda não é na vida de alguém aqui, que o teu Espírito mova dentro de cada pessoa e incomode cada pessoa a ter um relacionamento contigo diário. E que todo momento, em todo tempo, nós possamos estar com o Senhor. Muito obrigado por este dia, por esta manhã, por este encontro da tua igreja. É o encontro da tua igreja contigo, os irmãos se unindo em adoração a ti. E como é bom fazer parte disso. Eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui, por não estar trabalhando, por não estar enfermo. Ó Pai, muito obrigado. E por ter aceitado o convite de estar aqui nesta manhã. E eu te agradeço porque o Senhor me escolheu, como a cada um aqui. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Queiram assentar-se? Uma questão também do salmista, que existia, que hoje não existe mais, porque Deus já nos dá a garantia que Ele habita em nós. Por isso que Davi tinha preocupação de que o Espírito de Deus fugisse dele. Nós não temos a preocupação de Davi, porque o Espírito de Deus habita em nós. Mas uma questão que o povo antigo tinha, é porque a sua segurança estava no monte. As cidades eram erguidas no monte, ali tinha a fortaleza das cidades. Tinha um momento que ele olhava para aquele monte e ele não via o socorro de Deus. Porque ele sabia que o socorro de Deus não estava no monte. Ele não sabia. O socorro de Deus estava no próprio Deus. E o texto que a gente vai ler
E a música que a gente vai cantar fala justamente disso, que Deus está sempre conosco. Pode colocar aí o Salmo que a gente vai ler? Salmo 121, 1 e 2, que diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? Ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos ler junto? Tanto a questão quanto a resposta? Vamos? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? Responda, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Do Senhor que me ama. Dali que vem o meu socorro. É um hino que a gente ainda está aprendendo, mas você já pode cantar, porque ele repete algumas vezes. Enquanto nós cantamos, nós vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas. Vem aqui à frente, faça o seu culto de dízimos e ofertas. A aflição do salmista diz assim: meus inimigos se multiplicam, se erguem contra mim. Não temerei o mal, nem tempestade ou guerra, o meu socorro vem, o meu socorro vem. O meu Deus jamais tardará, refúgio Ele é sempre. Não temerei, pois Ele é fiel, comigo Ele está sempre, sempre. Já deu para aprender, né? Vamos lá? A minha volta, o caos instaura, mas eu vou não temerei o mal, nem tempestade ou guerra, o meu socorro vem, o meu socorro vem. O meu Deus jamais tardará, refúgio Ele é sempre. Elevo os olhos, o meu socorro vem. Elevo os olhos, o meu socorro vem. Afirme isso com fé, vamos lá? Elevo os olhos, o meu socorro vem. Elevo os olhos, o meu socorro vem. Sabe por quê?
meus olhos, o meu socorro vem. Cante comigo. Vamos lá? Facinho. Eleva os olhos, o meu socorro vem. Vamos lá, mais uma vez. Eleva os olhos, o meu socorro vem. A última vez. Eleva os olhos, o meu socorro vem do Senhor. Agradeça a Deus, minha irmã, pelo socorro do Senhor, pela providência dele na nossa vida. Senhor, muito obrigada pelo teu socorro. Obrigada pela comunhão aqui na nossa igreja. Obrigada por vermos tantos queridos aqui. Especialmente neste momento, coloco no teu altar aqueles irmãos que estão expressando uma emoção maior, um sentimento que não sabemos o que passa no coração de cada um. Mas o Senhor está vendo cada coração. Em nome de Jesus, abençoa. Tira, Senhor, a tristeza. Coloca a tua alegria. Que o amor do Senhor esteja envolvendo essas vidas, Pai. O Senhor sabe das necessidades, dos problemas, das lutas, das crises que estão passando. Que nós possamos, como irmãos, estarmos ajudando uns aos outros. Possamos estar olhando esses queridos, abraçando. E de uma forma especial, eles possam estar sentindo o teu amor, que é tão grande, que envolve a todos nós. Em nome de Jesus, abençoe cada uma dessas vidas. Te louvamos pelas misericórdias, pelas bênçãos, te louvamos pela paz que o Senhor nos concede, pela alegria de estarmos na tua casa, ó Pai. Te louvamos pelos que já puderam trazer seus dízimos, suas ofertas, que o Senhor derrame bênçãos em abundância sobre a tua igreja, que nada falte aqui na tua casa. Pelo contrário, Senhor, que esses valores sejam multiplicados e a tua obra possa ser realizada segundo os propósitos do Senhor. Lembramos dos nossos queridos que estão em férias, que o Senhor esteja abençoando, guardando e protegendo. E pedimos pelo pastor que irá nos trazer a mensagem, que possamos conhecer realmente mais o nosso Deus tão querido e que possamos ter um relacionamento com o Senhor, para que saiamos das crises e possamos viver cada dia mais em harmonia contigo, que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Obrigada, Paizinho, por todas as bênçãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. É uma oportunidade muito boa de estar aqui com os irmãos nessa manhã para estudarmos a palavra de Deus. Alguns irmãos estávamos reunidos no último culto que nós tivemos de gratidão com relação ao ano de 2014. Desejo que o ano de 2015 seja um ano muito próspero na tua vida, especialmente
que você em 2015 possa refletir ainda mais a graça e o caráter de Cristo Jesus através da sua vida. Nós iniciamos em 2015 uma nova série de mensagens, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. E hoje nós iremos falar sobre a vontade de Deus e a sua vida. Eu quero convidar você para ler um texto da palavra de Deus que se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, 17. A partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Verso 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Essa é uma das histórias que a palavra de Deus traz para nós, que edifica muito o nosso coração. E quando nós olhamos para um novo ano que se inicia, essa história de Elias, ela traz para nós, igreja do século 21, algumas lições importantes. Antes de entendermos ou aprofundarmos o texto propriamente dito, deixa eu contar um pouco do que estava acontecendo ali antes de Elias ter com o rei Acabe. A nação de Israel era um único reino. No reinado do rei Salomão e do rei Davi, era um único reino. Eram 12 tribos que eram unificadas. Após a morte do rei Salomão, o que aconteceu? O seu filho Roboão assumiu o reinado. E ao assumir o reinado, o reino se dividiu. Por falta de sabedoria dele, o reino se dividiu em duas partes. A tribo do norte, o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. O reino do norte foi liderada pelo Jeroboão. Jeroboão era um administrador, um homem astuto, um homem sábio e prudente. Porém, ele pegou e fez aquilo que Deus reprovava. Ele começou a instituir na nação de Israel a adoração a outros deuses, adoração a Baal e outros deuses mais. Ele começou a construir vários tipos de altares. Inclusive, ele fez 2 bezerros de ouro e falou para o povo, para as 10 tribos que ali estavam debaixo do seu controle: aqui está o Deus que tirou você da terra do Egito, da escravidão. A partir de Jeroboão, o reino do norte começou a viver um momento muito crítico de altos e baixos, ou melhor, mais declínio do que você e eu possamos imaginar. Porque a apostasia, ou seja, o fato de você se rebelar ou se voltar contra Deus, é algo que vai levando você cada vez mais à ruína. E foi isso que aconteceu com o reino do norte. Todos os reis que sucederam ao rei Jeroboão só vieram acrescentar coisas piores. Ainda no reinado de Jeroboão, ele ordenava ao ofício sacerdotal qualquer pessoa que desejasse. Eu quero ser um sacerdote. Então ele ia, empossava a pessoa e aquela pessoa se tornava um sacerdote. Dali vários reis vieram. E chegamos ao rei Acabe. O rei Acabe, embora os outros reis tivessem feito coisas abomináveis ao Senhor, ele conseguiu se superar. Ele conseguiu se superar ao ponto de construir um templo para Baal e instituir o culto a Baal. Como se não bastasse, ele casou com Jezabel, uma mulher feiticeira, uma mulher idólatra, uma mulher totalmente contra os princípios de Deus. Acabe começou a adorar a Baal. Baal era considerado a divindade da fertilidade. E por ser um deus da fertilidade, as pessoas ali da época atribuíam a Baal
toda a dádiva, como a chuva, como as árvores que frutificavam. Por Baal, seu deus da fertilidade, as pessoas entendiam que a chuva era o seu sêmen, que caía na terra e frutificava a terra. Esse era o Deus que algumas pessoas da nação de Israel, do Deus verdadeiro, estavam adorando. Trocaram a glória do Deus verdadeiro para adorar uma estátua, um ídolo, que nada podia fazer. Eles atribuíam tudo a Baal. Tanto que Jezabel instituiu em Israel, no Reino do Norte, ali o culto a Baal. Ela tinha cerca de 850 profetas e sacerdotes para cultuar essa divindade. Naquele ambiente, onde eles atribuíam a chuva como dádiva a Baal, surge então Elias, o tisbita. Um homem que nós não sabemos quase nada da história dele. Tisbé era uma cidade minúscula, uma província muito pequena na região de Gileade, insignificante. Surge esse homem, e ele vai ter com Acabe, um dos homens mais poderosos ali do reino, da sua época. E ele vai confrontar esse homem, vai confrontar o povo a respeito do que estava acontecendo. Vocês atribuem chuva a Baal. Então eu quero dizer uma coisa para você: não irá chover, exceto pela minha palavra. Esse homem nos ensina várias lições. Quando nós pensamos sobre a vontade de Deus, podemos extrair inúmeras, mas eu quero destacar algumas nessa manhã. A primeira lição que nós podemos aprender com Elias para fazer a vontade de Deus na nossa vida é ter coragem. Não adianta querer fazer a vontade de Deus e não ter coragem. Elias, ele foi ter com Acabe. E quando ele foi até Acabe, no verso 1, ele confrontou ele, falou: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Quando um profeta, ele ia ter com um rei, e dava uma palavra contrária, desfavorável ao rei, muitos reis mandavam prender e matar o profeta. Tanto é que ser um profeta, um homem de Deus, era quase que assinar uma sentença de morte. Há vários exemplos de profetas que foram rejeitados, presos, açoitados por falar a vontade de Deus para o povo. Elias foi ter com aquele homem, um rei, um homem poderoso, e ele foi até Acabe com coragem, na ousadia do Senhor, e falou: não irá chover. Fazer a vontade de Deus não é fácil, queridos irmãos. Fazer a vontade de Deus requer coragem. Aquele homem poderia simplesmente falar: Deus, eu vou ter com Acabe. Mas Deus falou para Elias: vai, fala para Acabe. Quando olhamos para a nossa vida, olhamos para o ano, para os propósitos de Deus, sim, nós precisamos de coragem para fazer a vontade de Deus na nossa vida. Estar no local de Elias, no lugar de Elias, era sinônimo de um grande compromisso. Muitos ali poderiam simplesmente falar o que o rei queria ouvir. Mas ele foi e falou aquilo que Deus mandou ele falar. Quantos de nós não precisa de coragem? Coragem para enfrentar os desafios que nós temos pela frente. Coragem para enfrentar, no ano de 2015, as crises que possam surgir, sejam elas financeiras, na área da saúde, dos relacionamentos. Coragem para enfrentar os medos que cada um tem aqui. Você sabe os medos que você tem. Coragem para se colocar diante de Deus, e não importa quem quer que seja, você irá falar em nome de Deus. Porque quando nós estamos falando com uma pessoa que supostamente nós temos autoridade sobre ela, ou estamos no mesmo nível, nós falamos de igual para igual. Mas quando você está falando com uma pessoa que é uma autoridade acima de você, você pondera o tom de voz, você pondera as palavras, a sua expressão, você mede meticulosamente tudo o que você vai fazer. E muitas vezes,
nós deixamos até mesmo de falar do amor de Deus por falta de coragem. Nós estamos agora nesses meses, nos 3 primeiros meses, com um desafio, que é a Operação André. Nós iremos assistir depois um vídeo explicando um pouco mais sobre isso. E o que acontece? Às vezes nos falta coragem para falar do amor de Deus. Nós temos coragem para falar de política, de esporte, de estética, mas quando nós olhamos para o Evangelho, para a mensagem, parece que a coragem falta a nós. Parece que a coragem nos abandona. E nós entramos no seguinte ciclo: ele tem a religião dele, ele vive bem, eu não concordo, mas eu vou respeitá-lo. Queridos, Deus nos chamou para fazer uma obra ousada. Deus não nos chamou para termos espírito de covardia, mas para que em nome de Jesus venhamos a ser pessoas corajosas, que enfrentemos todos os obstáculos para a honra e glória de Deus. Muitos aqui enfrentam situações adversas no seu ambiente de trabalho. Chega alguém com um processo muito difícil e fala: isso é causa perdida. Digamos que você é da área do direito. Comigo não é causa perdida não. E você é muito bom. E aquela causa perdida se torna uma causa ganha em tuas mãos, porque você não desiste dela, você tem coragem e você enfrenta. Muitos aqui trabalham na área da mecânica, da engenharia, e ninguém consegue resolver aquele problema. Pode deixar, eu vou resolver. E você tem coragem, e com coragem você enfrenta, e você não desanima, você não arreda dali. Queridos, nós precisamos de coragem sim para fazer a vontade de Deus. Não tem como fazer a vontade de Deus sem coragem. Não tem como você iniciar o ano de 2015 falando: eu quero quitar as dívidas, eu quero perder peso, eu quero ganhar peso. Alguns tem sempre o oposto, né? Eu quero viajar, mas você não tem coragem de dar o próximo passo. Quantos projetos da nossa vida são engavetados porque nós não temos coragem? Quantos jovens aqui não se casaram porque não têm coragem de pedir a mão da namorada em casamento? E algumas namoradas aqui estão agora felizes, né? E tem muita namorada também que, nesse momento, pode estar falando: vou Deus, me dê coragem para pedir meu namorado em casamento, meu noivo em casamento, né? Quantos aqui, por falta de coragem, deixam de viver o melhor de Deus, simplesmente por se acomodar? Elias não teve medo, ele não pensou, falou diretamente àquele rei que estava tendo uma vida que desagradava a Deus. E após Elias confrontar o rei, demonstrando essa coragem, aí nós podemos aprender a segunda lição. Além de coragem para fazer a vontade de Deus, nós precisamos de fé. O verso 2 a 4 diz o seguinte: depois disso, ou seja, depois que Elias confrontou o rei Acabe, a palavra do Senhor veio a Elias e disse: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. Precisamos de fé. Não basta ter coragem, precisamos de fé. Em um primeiro momento, Deus manda Elias ir falar com Acabe. E no segundo momento, agora Deus diz para Elias: sai daqui, esconda-se. Parece que uma coisa não casa com a outra. No momento eu tenho coragem para enfrentar um grande adversário de Deus, e no outro momento Deus diz para mim simplesmente: ó, agora saia, vai se esconder. Parece que uma coisa não bate com a outra. E é justamente aí que entra a fé. Quantos de nós não queremos entender meticulosamente todas as coisas? Quantos aqui não querem saber o processo do início ao fim? Elias não foi convidado para entender o processo inteiro. Deus simplesmente: agora que você deu o recado que eu mandei, se esconda, vai para um local distante do rei Acabe. Queridos irmãos, nós precisamos de coragem, mas nós precisamos de fé. Fé em Jesus Cristo para poder fazer a vontade de Deus.
Não basta você querer ser um valente, saindo desbravando tudo. Quando na verdade Deus também te chama para você acreditar e confiar nele. Deus manda Elias ir para um local totalmente distante. Manda ele sair de evidência. Manda ele beber água de um riacho. E diz uma coisa muito interessante. Eu dei ordem para as aves, os corvos levar comida para você. Ele tinha que ter muita fé para obedecer a Deus. Deus, espera aí. Até falar com o rei Acabe é uma coisa. Ir para o leste do Jordão é outra. Mas agora, o Senhor vai mandar aves levar comida para mim? Corvos? Aves necrófatas? Qual é a procedência desse pão? É 7 grãos? Que essa carne é mignon ou é minhal? Deus, eu não estou entendendo. Mas é justamente nesse ponto que muitas vezes nós precisamos aprender a depender de Deus e ter fé, que Deus está no controle. Demos um passo em obediência a Deus. E a nossa fé durante toda a nossa vida vai ser provada. Nesse ano tua fé vai ser provada, hoje sua fé está sendo provada a confiar e depender de Deus. Mas nós olhamos e queremos explicações. Ele poderia falar, Deus, lá não tem nenhum supermercado, 24 horas. Lá não tem a estrutura que eu preciso, lá não tem sinal Wi-Fi. Já pensou em viver nesse mundo sem sinal Wi-Fi, Deus? Mas é nesse ponto que Deus nos chama para viver das delícias dEle, da graça dEle, da fé, da dependência dEle. Quantos de nós aqui não demos um passo? Você deu um passo, eu aceito a Cristo, eu quero viver para Deus. E eu parto desse pressuposto que todos aqui, praticamente a maioria, tem o desejo no coração de fazer a vontade de Deus na sua vida. Mas precisa de coragem para abandonar um pecado. Precisa de fé para acreditar que Deus vai dar a vitória. Precisa de fé para acreditar, Deus me libertou. Mais um dia com Cristo. Deus vai prover. Como eu não sei. Deus usou corvos para prover a Elias. Deus pode usar qualquer coisa para prover na sua vida. Deus não mandou para Elias uma comitiva. Deus mandou aquilo que talvez eu e você, no lugar de Elias, iríamos falar, Deus, manda outra ave pelo menos, né? Logo corvos. Talvez uma visão seria mais ou menos o seguinte, Deus mandando urubu para levar comida na tua casa. Você fala, Deus, tem tanta ave, tem tucano, tem papagaio, tem calopsita, mas logo urubu. Mas Deus diz, é através desse método que eu quero que você aprenda a depender de mim. É através desse método que eu quero que você enxergue que eu estou cuidando de você. Eu quero que você entenda que não é a tua capacidade, não é o teu intelecto, não é a tua influência, mas sou eu que coloco a provisão para você. Eu sou o teu Deus, eu sou o Deus provedor. Assim como Baal não pode fazer nada para Israel, você sozinho não pode fazer nada sem mim. Nós precisamos de fé. Fé para enfrentar os desafios. Fé para enfrentar aquilo que nós não conseguimos entender nesse momento. Mas Deus está no controle. Como esteve no controle ali, na vida de Elias. Elias tinha coragem, teve que ter coragem, fé para obedecer a Deus. Mesmo não entendendo os planos de Deus, ele teve fé para acreditar que Deus sabia o que era melhor para ele. Será que nós temos fé? Talvez coragem, é fácil. Porque a coragem ela está muitas vezes relacionada a uma ação. Aonde você está de repente parado e toma uma atitude em direção a enfrentar algo. Mas será que nós temos fé para entender que Deus está no controle? E Deus tem poder o suficiente para resolver ou trazer uma solução para a nossa vida? E será que a solução que Deus está dando para você hoje, de repente a forma que Ele tem dado a provisão para você hoje, será que você está olhando, não com um olhar de gratidão, mas com um olhar
de desprezo? Porque foi através de corvos, através dessas aves e através daquele riacho que Deus sustentou aquele homem. Talvez Deus esteja sustentando você de maneiras diferentes. Talvez o corvo hoje na sua vida seja um emprego muito difícil que você esteja. Ocupando um cargo muito complicado na empresa. Ou executando uma função de muita responsabilidade com um salário muito baixo, totalmente defasado. E aí você olha e fala, eu não queria isso. Talvez o corvo hoje, na sua vida, possa ser um familiar que esteja ajudando você, que está desempregado, a pagar as suas contas e colocar comida na tua mesa. Pode ser aquele cunhado ou cunhada que você não queria que fosse a principal forma. Talvez o corvo hoje seja um benefício que você esteja recebendo, uma pensão. Talvez seja a sua aposentadoria. Eu não sei. Mas o fato é que nós precisamos entender que Deus é que está nos sustentando. E os métodos que Deus utiliza para isso é facultado a Ele, tão somente a Ele. Hoje é essa a realidade. Amanhã, Deus proverá. Elias teve coragem, teve fé. Mas Elias também teve uma outra atitude: submissão ou obediência. O verso 5 e 6 diz o seguinte: ele, Elias, fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Às vezes fazer a vontade de Deus na nossa vida é achar que Deus, Ele vai fazer o que nós queremos, do jeito que nós entendemos, para satisfazer o nosso ego. E Deus mostra para Elias que não é nada disso, e mostra para nós hoje que não tem nada a ver com isso. Elias se submeteu à vontade de Deus. Muitas pessoas aqui lutam contra pecados, contra vícios, traumas da outra vida, sem Cristo. E eles têm um passo de fé, têm a coragem para sair daquele anonimato, têm fé. Mas em meio à caminhada com Cristo, aparece o quê? As distrações. Aparecem outras coisas. E aí nesse momento a pessoa quer se desviar. Querido irmão, Elias poderia muito bem falar, não Deus, eu estou farto disso, eu não aguento mais, mas ele ficou ali. Ele ficou ali esperando a provisão de Deus. E sabe de uma coisa? Quando nós experimentamos a provisão de Deus, nós nunca mais queremos experimentar qualquer outra coisa. Porque a provisão de Deus é o que nós necessitamos, não o que nós queremos. O que Deus tem dado para você é o que você necessita hoje. E se nós formos olhar, Deus tem nos dado muito mais do que nós precisamos. Todos aqui, sem exceção, têm recebido do Senhor muito mais do que necessita, ao ponto de poder compartilhar com várias pessoas. Elias foi obediente. Fazer a vontade de Deus requer obediência. Não tem como você falar, eu vou fazer a vontade de Deus, e você não obedece a Deus. Não tem como. Não tem como. E aí nós queremos encontrar o quê? Respostas, ideias, para tentar corresponder a Deus. Vejam, Deus ele pega esse homem, de uma cidade desconhecida, um homem que não tinha na sua casa, talvez vários diplomas, um homem que não tem relatos na Bíblia a respeito da sua família, origem. Deus ele tira Elias do centro ali de questão e coloca Elias no anonimato. Elias ficou no deserto. Ficou no deserto. Ele tira Elias de evidência e coloca no deserto.
ele literalmente faz como que Elias desaparecesse. Nessa hora, ficar no anonimato, ficar quieto, é um verdadeiro exercício de fé. Você pode ter um talento muito grande para alguma coisa. E Deus diz, fica quieto, fique aqui. É hora de aprender. É hora de você participar de uma escola superior que eu preparei para você, o deserto. Quando nós olhamos para o deserto, nós muitas vezes não queremos passar por ele. Mas é no deserto que nós podemos ver os grandes homens de Deus sendo preparados. Deus estava primeiro trabalhando em Elias, para depois trabalhar através de Elias. Deus quer trabalhar primeiro em você, para depois trabalhar através de você. Mas isso requer obediência. Requer obediência da sua parte. Submissão a Deus. Fazer a vontade de Deus não é apenas vir à igreja, estar aqui aos domingos, ler a Bíblia de vez em quando. Fazer a vontade de Deus é olhar para aquilo que Deus ordena que façamos. E de uma maneira exaustiva, procurar fazer e corresponder à vontade de Deus. Nós não podemos parar no meio do caminho. Por fim, a última lição que podemos aprender com esse texto está no verso 7, que diz: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. O que nós podemos aprender? Perseverança. Notem, Elias, ele teve coragem e foi lá, falou com o rei. E ele falou que não ia chover até quando? A palavra dele, exceto mediante a minha palavra. E ele está no riacho. E o riacho, por falta de chuva, começa a acabar a água. E ele começa literalmente a se confrontar. Acabou a água. E agora, o que vai acontecer? E ele sabe que a falta de água é consequência do pecado de Israel e que, mediante a palavra dele, iria chover. E essa chuva iria trazer água para o riacho, para os mananciais. Elias se depara justamente com o riacho se secando, a água acabando. E acabou. E agora o que eu faço? Quando nós olhamos para Elias, começamos a pensar, ele era um super-homem. Não, Elias não era um homem super. Elias era um homem comum. Tiago capítulo 5, verso 17 e 18, vai falar justamente isso. Elias, ele era um homem comum, mas ele orou fervorosamente e não choveu durante 3 anos e meio. E só voltou a chover depois que ele orou. A situação estava difícil. Elias não era um super-homem, era um homem comum. Agora ele tomou uma decisão, ele estava obedecendo a Deus, as provas estavam vindo. E as provas, quando surgem, uma das primeiras coisas que nós queremos fazer é cair fora. Eu preciso disso, eu preciso de água, eu quero água. Mas, amados irmãos, quando o riacho secou, as torrentes de Deus sobre a vida de Elias não deixaram de ser derramadas sobre ele. Quando o riacho se seca na nossa vida, os mananciais de Deus continuam transbordando sobre nós. Deus não está limitado às coisas desse mundo. Elias naquele momento poderia muito bem falar, Deus, se eu só falar uma palavrinha, cair uma chuva aqui, ó, enche. Oh Deus, eu vou orar porque eu não estou suportando mais. Eu quero chuva, eu quero água. Eu não quero mais isso. Mas Elias continuou firme, perseverando, mesmo não entendendo. Queridos irmãos, fazer a vontade de Deus requer coragem, requer fé, requer obediência e requer perseverança. Talvez você possa estar
no estágio da obediência. E você agora está passando por duras provas, porque você tomou a decisão de seguir a Jesus. E porque você tomou a decisão de seguir a Jesus, nesse último Natal, os seus familiares que não são cristãos não te convidaram. Você não fez parte do amigo secreto. E aí você foi o quê? Tentado. Poxa vida, Deus, eu sou o único crente na minha casa. A minha fé, será que realmente valia isso? E Deus falou, fique firme, filho. E você em obediência manteve-se firme. E as pessoas começam a criticá-lo. Porque ele não se mistura mais com a gente, porque ele ficou exibido, por isso, por aquilo outro. E aí você persevera, está perseverando. Mas a luta é fora do comum. Mas você não está sozinho. Deus é com você. Deus é com você. Talvez você seja um empregador e você tomou uma decisão muito pontual. Eu não irei trabalhar com caixa 2. Eu não irei emitir nota fria. Eu não irei sonegar impostos. E por você tomar a decisão de não ter um caixa 2 na empresa, o teu sócio diz para você, olha, desse jeito não tem como continuar. Afinal, a carga tributária é maior do que nós podemos suportar. Mas você, com ousadia, toma essa decisão. Coragem. Fé para poder acreditar que isso é o correto, mesmo sem conseguir entender os trâmites da economia. Você está em obediência. E aí surge o começo do ano, com muitas coisas para pagar. E o caixa lá embaixo. Mas você persevera. Creia, Deus vai te honrar. Deus honra a fidelidade dos filhos dele. Talvez você, jovem, não conseguiu, ou melhor, está esperando no Senhor uma pessoa certa para namorar, noivar e se casar. E você tomou a seguinte decisão: eu só irei namorar, eu só irei iniciar um relacionamento com uma pessoa que serve a Deus verdadeiramente, que ame mais a Jesus do que me ame. E aí você, digamos, as mulheres, aparecem homens bonitos. E aí você fala, não, eu tomei uma decisão com Cristo. Eu vou esperar no Senhor. E aí passa-se uma semana, um mês, 3 meses. E esse homem de Deus, nem para dar a paz do Senhor para você. Passa-se um ano. Chega, né? É muito tormento para a mulher, né? Mas você está firme no Senhor. Perseverando. E Deus honra a fidelidade dos filhos e filhas dele. Talvez você, jovem, que está namorando, você e a sua namorada e noiva tomaram a decisão de não terem relação sexual, porque a palavra de Deus apresenta isso como fornicação. E vocês não querem fazer isso. Tomaram a decisão. Mas no seu ambiente de trabalho, no seu ciclo de amizade, as conversas que mais bombam é sobre sexo. Mas você tomou uma decisão. As pessoas olham para você, fazem chacota com você, mas você está ali de uma maneira corajosa, com a fé firmada no Senhor, dizendo, o meu compromisso é com Deus. Eu obedeço a Ele. Eu vou perseverar. E você, sua namorada, depois sua noiva, perseveram e casam-se sem ter cometido esse tipo de pecado. E Deus honra. Como Deus honra outras decisões que nós temos tomado na nossa vida que vão em direção a Ele. Por isso, querido irmão, que você que está aqui, que deseja fazer a vontade de Deus, não basta você colocar na sua mente, eu quero fazer a vontade de Deus. Você tem que agir. Você tem que agir em direção aos ideais de Deus, tem que ter coragem, tem que pagar o preço por essa decisão.
Elias era o homem mais procurado. Acabe, ele era um homem poderoso ao ponto de, aonde ele passar, ele fazia com que os reinos jurassem que Elias não estava ali. Mas Elias estava sendo cuidado por Deus. Deus estava mandando a provisão para Elias através de corvos. Deus vai mandar para você, Deus vai mandar para a minha vida, Deus tem mandado para nossas vidas a provisão que nós necessitamos. Acredite em Deus. Embora esse mundo, a sociedade fale que o ano de 2015 possa ser um ano difícil, engana-se. Sabe por quê? Porque nós temos Deus. Sim, podemos passar dificuldades, adversidades, mas nós temos um Deus da nossa provisão. Um Deus que enviará corvos, se necessário for, para levar a nós o que nós necessitamos. É esse Deus que nós adoramos. Não é um Deus utópico, um Deus de mentira. É um Deus que coloca na nossa mesa, é um Deus que cuida de nós. A nossa segurança não está nas mãos do Estado, está nas mãos do nosso Deus que nos protege e nos sustenta. Que esse ano de 2015, Deus possa levantar homens corajosos, mulheres corajosas, homens corajosos que vão falar contra a corrupção que está acontecendo no nosso país e não vão se conformar. Mulheres corajosas que vão também se levantar em defesa da família. Homens corajosos que vão defender os mais fracos. Homens corajosos que vão viver o evangelho pleno de Jesus, onde quer que esteja, anunciando a glória do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não acredite em previsões que esse mundo possa dar, mas acredite em uma: Jesus voltará. E isso vai acontecer. E quem dera que hoje fosse o dia, mas viva o ano de 2015 para fazer a vontade de Deus na sua vida. Viva intensamente para que Deus em sua vida possa ser exaltado. E viva com essa perspectiva: Jesus Cristo voltará. Breve Ele vem. E eu quero estar preparado para esse dia. Quero orar com você. Quero convidar você por alguns instantes a pensar um pouco sobre tudo aquilo que nós acabamos de falar. Talvez você esteja necessitando de coragem para tomar uma decisão. Talvez você tenha coragem, mas você precisa de fé. De fé para caminhar na direção de Deus, sabendo que Deus vai prover para você o que você necessita. Talvez você precisa obedecer a Deus. Você já sabe a vontade de Deus, você já conhece os ideais de Deus para a tua vida, mas você precisa começar a obedecer e se submeter à vontade dEle. Ou você precisa de perseverança. Você está cansado, o seu riacho está secando, você não sabe o que fazer, você está desanimado. Deus, Ele é poderoso para reanimar o seu coração, querido. Ele pode, só Ele. Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Eu creio, meu Pai, na Tua Palavra. E eu também, ó Pai, creio que os meus irmãos que aqui se encontram também acreditam na Tua Palavra. E se a Tua Palavra registrou a história de Elias, de como o Senhor o sustentou em um momento de crise, em um momento dificílimo na vida dele, diante de um povo que estava perdido,
Eu creio que o Senhor, ó Pai, é poderoso para fazer o mesmo na nossa vida. Alguns aqui oraram pedindo por coragem, outros por fé, outros por obediência e outros por perseverança. Seja qual for, ó Pai, a oração de cada um. Que essa oração, ó Pai, possa ter sido um divisor de águas na vida de cada irmão meu aqui nessa manhã, meu Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse registro que nos ensina e nos inspira. E oro agradecido em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. O cântico que nós vamos cantar diz que o nosso Deus está conosco para sempre, mas tem algumas atitudes que começam em nós. E a primeira frase dessa música diz assim: rendei graças ao nosso Deus, o seu amor é para sempre. Atitudes que partem de nós, porque o Senhor primeiro nos amou. Vamos ficar em pé? Vamos cantar com alegria esse cântico que fala sobre a renovação do amor de Deus e da bondade de Deus em nossas vidas. E começa com as vozes masculinas e as vozes femininas respondem. Os homens comigo, vamos lá? Rendei graças ao nosso Rei, pois Ele é bom e não há outro igual. Forte estendido está, pela vida que renasceu. Durante toda a nossa vida, do nascer ao pôr do sol, Ele está conosco. Do nascer ao pôr do sol. E a nossa atitude? Por sua graça vou continuar. Por isso, para sempre.
nós vamos ouvir uma mensagem do nosso pastor. Olá, querido, graça e paz em Cristo Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a Operação André, que já começou aqui na Igreja Batista Betel. A Operação André é uma ferramenta de evangelização. Por isso, eu vou precisar muito da sua ajuda para que essa iniciativa dê certo e a gente possa colher muitos frutos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que você deve fazer é retirar esse panfleto lá no balcão de informações ou então com algum dos nossos recepcionistas logo à entrada aqui do nosso templo. Retire a sua ficha de Operação André e preste atenção agora nos 5 passos que levarão pessoas ao conhecimento e à entrega de suas vidas a Jesus Cristo. Primeiro passo da Operação André. Olhe ao seu redor e escolha 5 pessoas que você quer ver ganhas por Cristo Jesus. Escreva o nome de cada uma delas nessa ficha e a partir de então, ore todos os dias por essas pessoas. Segundo passo da Operação André. Ore todos os dias pelas 5 pessoas da sua lista. Não esqueça nenhum dia de orar por elas. Peça a Deus que quebrante o coração dessas pessoas, que amoleça o coração dessas pessoas e peça a Deus oportunidades para falar de Jesus a elas. Terceiro passo, desenvolva uma amizade genuína com essas pessoas. Convide-as a irem à sua casa, vá à casa delas, faça uma amizade cada vez mais profunda. Assim, você ganhará a confiança dessas pessoas e também testemunhará de Jesus a elas. Quarto passo, convide-as para participar das nossas celebrações de Páscoa, que esse ano serão totalmente evangelísticas. Se elas não aceitarem o seu convite de vir aqui na Páscoa, então convide-as para virem em um outro culto. Nós avisaremos você quais serão as nossas celebrações evangelísticas. E por último, se essa pessoa vier e aceitar a Jesus, você a ajudará a se integrar na igreja, a crescer na fé e participará do momento maravilhoso do batismo dessa pessoa. Se ela não vier, então você apresentará o plano de salvação a ela, seja na sua casa, na casa dela, quem sabe no trabalho ou até mesmo num restaurante. Esses são os 5 passos da Operação André, janeiro, fevereiro e março, falando de Jesus aos nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, enfim, pessoas que estão ao nosso redor. Conforme o pastor falou, essa ficha está disponível para você retirar ali no nosso balcão. Então, à saída, retirem a mesma. Eu esqueci de mencionar, de repente você está perguntando o que essa placa aqui tem a ver com o nosso layout aqui de palco. Esse quadro aqui retrata muito bem os nossos propósitos, os próximos 3 meses, com essa nova série, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Então, ali mais ou menos o caminho que nós iremos percorrer, adotando essa imagem do livro que nós estamos estudando agora no curso de férias, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Queremos agradecer a você que esteve aqui conosco nessa manhã. Desejo mais uma vez que o ano de 2015 possa ser um ano muito especial na sua vida. O pastor Guilherme, ele tirou alguns dias de férias para descansar,
mas agora, do dia 22, se me falha a memória, ele já vai estar aqui conosco, com todo o pique aí, para juntamente conosco estar anunciando a glória de Deus aqui. Outros ministérios também tiraram alguns dias de recesso, mas qualquer informação, nós estamos aqui, o corpo diaconal, eu, o Rubens, outros pastores, como o pastor Gerson, temos líderes que estão aqui também para poder ajudar e atender você da melhor forma possível. Antes de você ir embora, eu gostaria de convidar você para dar um abraço a quem está pertinho de você. De repente você não felicitou essa pessoa ainda esse ano. Se não felicitou, agora é o momento. Você pode dar a essa pessoa não apenas um ótimo domingo, mas um feliz 2015. Você que acompanhou a transmissão deste culto, obrigado. Receba o nosso carinho. E até às 18 horas para alguns e até no próximo domingo para outros. Deus abençoe a todos.